Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 789. Cabelo está incorporado? Esse cabelo é uma complicação. Não é molhado assim, mais complicado ainda. Capítulo 23 da obsessão, né? Nós já estamos terminando, não sei se vai terminar esse capítulo não. Nós vamos gravar só um vídeo agora. Então a questão é a questão de número 5. Nós vamos repetir novamente a pergunta para dar sequência na resposta. Kardec pergunta assim: não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Aí os espíritos respondem assim: sim, mas é o que não se faz e é o que não se deve descurar de fazer. Você se lembra que nós já gravamos 2 vídeos tratando dessa questão, né? Então agora nós vamos dar sequência. Porquanto, muitas vezes, isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente, por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Isso aqui que Kardec está dizendo aqui é muito profundo. Isso não é só ler. O que a Kardec acabou de dizer aqui, uns 10 vídeos é pouco para a gente gravar. Olha só para você ver o que ele disse aqui. Porquanto, muitas vezes, isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Isso significa, gente, que eu vou voltar a uma questão que o professor Eurípides sempre me diz. Ele me diz assim, ó: o lema dessa casa é: não priorizamos quantidade, e sim qualidade. Todo aquele que prioriza quantidade, ele não ajuda na qualidade. Analisa para você ver. Não há condições de você atender 20, 30, 40, 50, 1000, 2000, 3000 casos dentro da desigualdade evolutiva, cósmica, universal. Não há como. Então, em Espiritismo, não existe meio termo. Ou você ajuda, ou você ajuda, ou você ajuda. É muito simples. Então, nós vemos casas preocupadas com 200 pessoas, 1000 pessoas. Cidade grande, tudo bem, mas cidade pequena, não. Nós temos que entender, gente, que uma pessoa só, ela é tão grande tanto quanto o universo, os universos, as dimensões, por toda a eternidade. Uma pessoa. Você sabe o que é cuidar de uma pessoa por toda a eternidade? Assuma uma pessoa só por toda a eternidade, que você não precisará fazer mais nada. Então, olha só para você ver. Porquanto muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada
e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Não é fácil, gente. Não é fácil você botar a mão no novelo de uma história e tentar fazer com que aqueles seres desenrole aqueles nó, desate aqueles nó de milhões de existências passadas. Então, ou você tem fé, ou você tem paciência, ou você age com caridade, com amor, com resignação, com aceitação, ou você entregue a responsabilidade. Você sabe por quê? Porque ninguém é obrigado a plantar, mas plantou é obrigado a colher. Então, olha só para você ver. Sequência. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Por meio de sábios conselhos. Agora, quando é que nós conseguimos instruir alguém através de sábios conselhos? Nunca que conseguimos transmitir sábios conselhos sem antes nos instruirmos. Eu morro, gente, mas eu não traio os desígnios de Deus. Vocês podem esperar eu dizer o que for aqui contrário à justiça divina, mas eu não digo. Eu traio a mim mesmo, mas eu não traio a doutrina, eu não traio Jesus, eu não traio Deus. Então, como instruir, como aconselhar alguém com toda dignidade, se a pessoa não tem instrução para ela mesma? Então é de extrema importância nos instruirmos. Nós não podemos perder tempo de nos instruir. Nós temos tudo para nos instruir. Então, olha só. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Então, se você não tem conhecimento das leis divinas, se você não tem conhecimento de causa e de efeito, sabe? Como que você vai induzir aquele indivíduo a um arrependimento e apressar-lhes o progresso? Como? Se você não tem conhecimento de causa e de efeito, de ação e de reação, se você não sabe o que aconteceu com aquele indivíduo, mas se eu não sei, eu não vou saber onde vou saber, onde eu vou me instruir na doutrina dos espíritos. Aí você pode dizer assim, mas a doutrina dos espíritos é uma bola de cristal? Não. A doutrina dos espíritos, ela nos esclarece. Eu vou usar, com todo respeito, uma coisa aqui. A doutrina dos espíritos, Luiz, ela nos esclarece, aliás, ela nos diz por que você é atacado por muitos obsessores de vidas passadas pelo fato de você realizar o trabalho que você realiza hoje. A doutrina espírita é capaz de nos dizer não. Não? Ai, Luiz. Ouvir você, a gente fica doido.
A doutrina espírita, gente, ela nunca nos diz. A doutrina dos espíritos, ela nos orienta. Dizer é uma coisa. Orientar é outra coisa. A doutrina dos espíritos, ela vai te orientar, ela vai te instruir, ela vai te fornecer recursos para que você raciocine. Uma vez que ela vai te dizer, de acordo com o nível evolutivo do ser em processo de evolução, ninguém é igual a ninguém, cada caso é um caso, mas doutrina te dizendo, mas eu te forneço meios para que você lide com todos os casos. E não há fórmula maior que a fé em Deus, em Jesus, em Mãe Maria Santíssima. Não há fórmula maior que o amor, a caridade, a benevolência, a humildade, a aceitação, a resignação. Então, a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece, ela nos fornece condições para que lidemos com leões e com coelhinhos. Você lida com um leão, você vai conseguir domar um leão, como você vai também conseguir domesticar um gatinho. Quem tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ela não vê dificuldade em domesticar um leão ou um gatinho. Não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula para você lidar com cada um. Vamos pensar em matéria de terra. 8 bilhões de pessoas. Você imagine só, se existisse uma fórmula para cada ser aqui na Terra. Não existe. Existe uma lei só, a divina, a lei do amor, a lei da caridade, a lei do amor pelo próximo, a lei do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Se você aprende os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo, você consegue domesticar um leão lá da savana e um gatinho. Aí você pode dizer assim, Luiz, mas um leão da savana... Gente, isso é psicologia. Por favor, isso é psicologia. Entendeu? Você vai amar um psicopata, você vai amar um terrorista, você vai amar um ditador, você vai amar um serial killer. Você vai amar, você não vai odiar. Da mesma forma como você vai amar o teu filhinho. Você não tem amor pelo teu filhinho? Você não tem amor pelo teu esposo? Você não tem amor pelo teu marido? Você não tem amor pela tua mãe? Você vai ter, se você amealha os desígnios das leis divinas, você vai ter por todos esses que acabei de dizer, o mesmo amor que você tem pela tua mamãe, pelo teu papai, pelos teus filhos. Você está entendendo? Você consegue entender, assim, com todo respeito,
Como nós procuramos passar as leis divinas assim de uma forma tão fácil, para que as pessoas possam assim entender, não é? Eu acho que a espiritualidade tem um pouquinho de paciência comigo. Eu acho que é por causa disso, porque acontece o que acontece comigo e eu não abjuro. E se alguém pedir para mim assim, abjura, mata. Luiz, não fala isso, porque se alguém ouvir, eles vão inventar essa, Luiz. Eles vão pegar essa e vão pedir para você abjurar. E eu vou dizer para eles, mata. Misture, invente o que eles quiser. Tortura, faça o que quiser. Que eu curvo a minha cabeça. Que eu mereço. Eu não mereço mais que isso. Eu mereço isso que eu estou passando. Porque a hora que eles dissessem, abjure o nome do Cristo, eu levanto a cabeça, aponto o dedo na cara de cada um e falo assim, mate. Porque esse eu não abjuro. Esse eu não nego. Ainda vou dizer para eles assim, eu nasci assim, sou assim e morrerei assim. Isso ninguém tira de mim, gente. Esse é o maior tesouro que eu possuo. Ninguém tira essas qualidades que eu possuo. Faça o que quiser da matéria, mas o espírito continua lúcido. Então, a doutrina dos espíritos ela nos fornece meios para que possamos lidar com o leão e com o gatinho. Não existe uma fórmula para cada um. Existe uma só fórmula. Existe uma só lei. Ô Luiz, mas não existe duas leis? Qual? A lei do homem e a lei de Deus? Sim. Mas qual a que prevalece? A de Deus. Ah, Luiz, mas a do homem prevalece também. Prevalece? Prevalece? Aí eu te faço uma pergunta para você. Onde encontra-se nesses momentos os nobres lá de Roma, os reis de Roma, os imperadores de Roma? Onde tá as leis que eles tinham lá em Roma? Cadê? Existe? Está aí a prova. Mas a de Deus existiu lá, existiu aqui e existirá por toda a eternidade. Apesar que as leis de Deus não existe passado e nem futuro. As leis de Deus é presente. Quem usa passado e futuro é ignorante. As leis de Deus é presente. Como eu costumo dizer a respeito da caridade. Caridade é presente, o amor é presente. Amor futuro, amor passado não existe, existe amor presente. Ah, mas eu amei tanto fulano em vidas passadas. Não, você não amou ele em vidas passadas. Você amou ele no presente. Ah, mas foi na encarnação passada. Mas a encarnação passada, ela é inexistente. Tudo é presente. É passado devido ao nosso nível de compreensão, nosso nível evolutivo. Por meio de sábios conselhos é possível conduzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Como pode um homem ter, a esse respeito, mais influência do que a têm os próprios espíritos? Né? Kardec fez uma pergunta dentro de outra pergunta.
Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Olha só, os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar do que dos espíritos dos quais se afastam os mais possíveis. É interessante isso aqui. Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar. Tá. Então tá, os espíritos, né, perversos do que dos homens. Ah, entendi. Dos quais se afastam o mais possível. Então, eles se afastam o mais possível. Nessa aproximação dos humanos, quando encontra alguns que os moralize a princípio, não o escutam e até se riem deles. Isso é verdade. Depois se sabe, depois os espíritos elevados só em nome de Deus lhes podem falar e isso os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros e, ao ver o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreende a solidariedade que existe entre o céu e a terra, né? Então, até mais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Veja-se no número 279. Então, vai ficar para o próximo vídeo o término desse capítulo. Que Deus e Jesus nos ilumine e nos fortaleça.